O dia que eu falei pra trancar a Rua das Almas que eu estava num circo batendo palma pra palhaço. Não dá pra entender o porquê que eu não coloco essa minha língua enfiada no meu... Quando era 2025, eu tinha mais ou menos aí uns 19 anos. Eu nasci numa igreja evangélica e fui criada, né, com os dogmas da igreja evangélica. Até então, eu sempre usei a minha fé como escudo de qualquer coisa, como todo mundo faz. O grande problema aí é que eu sempre fui muito preconceituosa no sentido religioso, né, obviamente falando. Então não tinha muito filtro. Quando qualquer pessoa vinha falar sobre religião comigo, eu pregava para aquela pessoa para tentar converter ela para minha religião. E todas as outras religiões fora a minha eram do demônio. Com 18 anos eu conheci um rapaz que carregava Zé Pilintra. Todas as vezes ele me convidava para ir ao terreiro dele, porque o pai dele tinha um centro de umbanda. E eu sempre me negava a ir, porque afinal de contas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até que depois de muito tempo, de muita insistência, houve uma festa no terreiro onde ele receberia o cargo de pai de santo da casa, porque ele era herdeiro desse centro e o pai dele estava muito doido. E teve uma festa, ele me convidou para que eu pudesse prestigiar ele, afinal de contas ele seria o novo pai de santo da casa. E eu fui, né? Chegando lá, fiquei estarrecida com aquilo tudo que eu tinha visto, porque eu falava muito sobre religião sem nunca ter pisado dentro de um terreiro. E simplesmente eu fiquei aterrorizada. Confesso a você que quando eu tive esse primeiro contato, eu fiquei assim, meu Deus, onde é que eu tô? Por que que eu estou aqui? Na minha cabeça, eu devo estar aqui por um propósito de Deus, para evangelizar todas essas pessoas que estão aqui. Em um dado momento, virou-se para a gira de Exu. E eu ali com a minha cara de cu, olhando para aquele monte de mulher gargalhando, aquele monte de seres extraordinários, virando, as pessoas se sacudindo e se envergando, e aquilo ali cada vez mais mostrava para mim que eu estava no lugar errado, que aquilo ali era coisa do diabo mesmo. Até que Tranca-Rua das Almas se direcionou a mim para poder me cumprimentar, afinal de contas eu era namorada do futuro pai de santo da casa, e veio me dar uma boa noite. E começou a conversar comigo, assuntos da minha vida, e realmente fazendo revelações sobre o meu passado, e eu fiquei até assim, impressionada, mas minha cara se manteve cara de cu. Toda vez que ele falava comigo, mentalmente eu falava, o sangue de Jesus tem poder, tá repreendido em nome de Jesus, seu capeta. Até que do nada ele olhou para mim, dentro dos meus olhos, e falou assim, moça, você não tá acreditando em nada do que eu tô falando pra você, né? E eu, extremamente impetuosa, respondi sem pestanejar, não. E do nada ele pareceu que cresceu na minha frente, parou assim, com uma cara diferente, e falou assim, moça, me diz por que você não acredita em Tranca-Rua das Almas. Só que ele tava com um sorriso no rosto, parecia que ele sabia que eu ia falar na hora que eu ia falar. Não estou acreditando, seu tranca-rua, porque pra mim eu tô num circo batendo palma pra palhaço. Não tô acreditando em nada do que tô vendo aqui. Inclusive, eu só vou acreditar no dia que acontecer comigo. Ele pegou sua capa, fez essa posição aqui, bateu. Ele tava com uma bengala na mão, fez assim, ó. Pau, pau, pau. Virou, olhou dentro da minha cara e falou assim. Assim seja, moça. Bateu a bengala de novo e falou. 7 dias depois, eu estava na casa do meu namorado, que já tinha feito essa festa e tal, não sei o quê, e todo final de semana o povo do centro se reunia para poder fazer a limpeza do terreiro, acender vela, fazer, né, os batuques lá e tal. Ele tinha as funções dele dentro do terreiro. O terreiro era atrás do quintal e esperava ele terminar de fazer as coisas dele para ele ficar comigo. Então ficava no quarto, chegava por volta das 7, normalmente lá para as 8, 9, eles já terminavam todas as funções deles. E aí eu sentei na cama, peguei o controle remoto e liguei a televisão. Nisso que eu liguei a televisão, eu comecei a sentir meu coração batendo muito forte. Minha respiração ficar meio coisa, eu comecei a ficar tonta, tudo muito rápido, minha mão tremendo, tremendo, já fazendo assim, né, eu não conseguia ter controle, então achei que eu estava tendo um AVC, algo parecido com isso, e minha boca indo pra baixo, assim, um momento eu gritei socorro, falei o nome do meu ex-namorado e dei um grito, né, pra ele, socorro, e pum, apaguei. O que aconteceu dali pra lá eu não me lembro, porque eu apaguei mesmo, eu apaguei, zerei, tipo, como se eu tivesse desmaiado, eu não me lembro. Eu lembro que eu acordei, eu estava dentro do terreiro, um monte de gente em volta, tabaco tocando, a galera cantando, e eu, quando eu acordei, eu estava emborgada, assim, né, emborcada, com as minhas mãos tortas e bufando, uma vontade muito de chorar, e eu fiquei tonta, louca, eu tentava abrir minha boca pra falar, eu não tinha controle sobre a minha boca, eu tentava abrir os meus olhos pra enxergar, eu não tinha, eu só ouvia o atabaque, mas o atabaque tava muito lá no fundo, e aí foi aumentando o volume, eu fui voltando ao normal, eu consegui voltar, e parecia que eu tava tomando porrada, sabe, de um lado do outro, que eu não conseguia controlar o meu corpo. Até que um amigo do meu namorado, que foi lá fazer uma visita pra ele, quando ele chegou sem saber o que tava acontecendo, quando ele pisou no terreiro, Tranca-Rua das Almas virou na cabeça dele. Quando Tranca-Rua virou na cabeça dele, virou pra mim, eu tentando voltar assim, né, a mim, né, totalmente desconectada do meu corpo, uma sensação assim, horrorosa. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, boa noite, moça. Lembra que você falou pra mim? Que você só ia acreditar no dia que acontecesse com você? E agora, moça? Nunca duvide da palavra de Tranca-Rua das Almas. Aí botou assim, a mão assim, ó, fez um negócio assim e deu uma gargalhada. E na hora que ele fez isso, gente, eu me arrepiei toda, me arrepiei toda, me arrepiei toda. E de novo, bum, apaguei. Mas os meus ouvidos estavam funcionando. Aí ele falou assim, gente, a espiritualidade é uma coisa assim muito absurda, sabia? Aí ele falou assim, tá ouvindo, moça? Aí dentro, eu não lembro a palavra que ele usou, mas tipo assim, dentro desse vácuo aí, desse corpo, desse pote, não lembro, do cavalo, não lembro, o negocinho que ele falou. Dentro de você, você tá ouvindo o que eu tô falando, moça? Não consegue se mexer, né? Agora presta atenção. Você falou, você duvidou, você entrou dentro de casa de Tranca-Rua,
duvidou dele na cara dele. Agora você vai ter que ter culpa a pagar. Eu não tinha culpa a pagar. Depois que você tomou essa coça, você tá sentindo dor, moça. Isso eu ali virada, né? Com aquela coisa que eu não sabia o que era, que até hoje eu também não sei, mas acredito que tenha sido meu Exu. E no meu ouvido, falou assim, batendo nas minhas costas, falou assim: calma, meu velho, não precisa mais bater na menina, não, que ela entendeu o recado. A partir de agora, ela vai ter que colocar a roupa no terreiro. E depois disso, obviamente, eu comecei a desenvolver no santo, né? E fazer as obrigações que eu tinha que fazer. Fiquei durante 7 anos. Mas eu tive muitas histórias negativas dentro da religião, não com a religião e com os orixás, mas com as pessoas. Se vocês quiserem que eu conte algumas delas e o motivo que me fez sair, eu conto aqui também. É só vocês comentarem aqui embaixo pra eu fazer os vídeos. Porque são realmente histórias que me despertam certos gatilhos. Até pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi.